Olá, bem-vindos ao canal de vídeos do Classe Invertida. Estamos iniciando uma nova série de vídeos sobre o jogo GeoRanking. Neste vídeo, vocês vão poder conferir a estrutura das cartas, os itens que compõem cada carta, as suas características e como elas ajudam para disputar o jogo. Espero que você goste. Vamos iniciar então agora falando sobre a estrutura das cartas. Nos jogos da linha GeoRanking, nós temos dois tipos de carta, que nós vamos abordar agora a estrutura dessas cartas, os elementos, os itens que fazem parte das cartas. Nós vamos fazer aqui um passo a passo, item por item, até compormos a carta inteira. No GeoRanking, nós temos dois tipos de cartas. As primeiras nós chamamos de cartas de estatísticas. Vamos pegar um modelo aqui da carta, um modelo vazio, e vamos populando com os elementos que fazem parte das cartas. Vamos começar aqui com a parte de cima, onde nós vamos identificar o país, o território, a região, o continente. O primeiro elemento que faz essa identificação é a bandeira do país. Nada melhor do que identificar um país pela sua bandeira. O segundo elemento que vai ajudar a identificar o país é o mapa desse país e a sua localização na região ou no continente. Nós temos aqui, no caso, o mapa do Brasil localizado no mapa da América do Sul. Mais dois elementos aqui importantes com relação ao nome do país. Brasil, um nome curto, usualmente falado, e o nome oficial, República Federativa do Brasil. Então, cada país tem aí esses 4 elementos identificadores. Vamos continuar agora, vamos descer ali para a parte esquerda da carta. Temos mais algumas informações aqui, mais alguns pontos. O primeiro, o mapa do país. E no mapa desse país, a localização, onde é que fica a capital. A que região ou continente esse país pertence. Depois nós temos o nome da capital e a identificação da moeda desse país. Vamos agora para o lado direito da carta, onde nós teremos aqui as informações, digamos, mais importantes para efeito do jogo, para efeito da disputa, né? Nós temos aqui, agora vamos colocar os 6 temas, que serão objetos das disputas, dos confrontos. Vamos identificar um por um. O primeiro tema é a área do país, né? A metragem, o tamanho, a dimensão do país, registrado aqui em quilômetros quadrados, sem nenhuma abreviação. Em seguida, nós temos a população. Depois, a densidade demográfica, que nada é mais do que o resultado da divisão da população pela área desse país. O quarto item é o PIB anual desse país, informado aqui no caso em dólares dos Estados Unidos. E as últimas 2 informações, nós temos o índice do IDH, e a expectativa de vida, né? Essas 2 informações aplicadas a cada país. Essas 6 informações, ou 6 temas, é que nós vamos usar para fazer os confrontos durante o jogo. Para ajudar nesses confrontos, nós idealizamos aqui a colocação da classificação de cada país em determinado tema, dentro do continente, né? Vou explicar melhor. Nós pegamos o continente América e fizemos um ranking por área. Então, vamos pegar lá, quilômetros quadrados. Qual é o maior país da América? Depois, qual é o segundo? Qual é o terceiro? Fizemos a mesma coisa com a população, com a densidade demográfica, até estipularmos um ranking de classificação. No nosso exemplo, que está sendo mostrado, o Brasil é o 3º maior país da América. A título de exemplo aqui de confronto, nós podemos dizer que o Canadá
é o primeiro país da América em extensão. Podemos mostrar também uma carta de um país que está lá nas últimas colocações em tamanho. A ilha de Granada é um país do Caribe, tem 344 quilômetros quadrados e está na 44ª colocação. Já deu para notar que esses números aí, eles vão nos ajudar, né, ajudar quem estiver jogando, na hora que tiver que fazer uma escolha, para poder concorrer com os outros participantes na disputa por maior ou menor tema, eles ajudam a situar aí e dar a ideia de em que colocação esse país está e quais são os riscos que eu vou ter se jogar essa determinada carta. Como nós vamos fazer para jogar, como as sugestões para desenvolver esse jogo, nós vamos mostrar no vídeo, no segundo episódio dessa nossa série. Nós vamos continuar aqui identificando as cartas. Vamos ver aqui a população. No caso, o Brasil, nós levantamos o nosso ranking, que ele é o segundo país mais populoso da América. Ele perde para os Estados Unidos, que tem a maior população. E também, no caso de um país que tem menos população, é o caso de Antígua e Barbuda. Lá está em 40º lugar com apenas 98 mil habitantes. Densidade demográfica. Faz ideia de que lugar o Brasil está no continente americano? Em que classificação? 43º. É o índice de densidade demográfica. O país que está ali bem à frente, o Brasil, no caso de densidade demográfica. Lá tem 1.161,8 habitantes por quilômetro quadrado. E olha que é o segundo lugar, não é nem o primeiro. Mas vamos ver um exemplo de algum país que está atrás do Brasil nesse quesito. Belize, em 47º lugar, com 17,3 habitantes por quilômetro quadrado. Percebeu como essa classificação ela ajuda em se situar, no entendimento de como os países estão colocados dentro do continente americano de acordo com o tema? Um outro tema interessante que dá para a gente ver é o PIB. O Brasil costumeiramente está nas primeiras posições, segundo maior PIB da América. O primeiro, obviamente, é os Estados Unidos. Veja a diferença, né? 21 trilhões dos Estados Unidos com 1 trilhão, quase 2 trilhões de dólares. Mas também podemos ver aqui um país que está atrás do Brasil, olha lá, Trinidad e Tobago, na 22ª colocação. O IDH do Brasil está em 18º lugar. Perde para o Chile, por exemplo, que está na 3ª colocação, mas ganha de Honduras, na 44ª colocação. Essas cartas que eu estou mostrando aqui ao lado, apenas alguns exemplos, né, de todos os países que nós temos na América. E na expectativa de vida, também não fica longe disso. O Brasil está em 16º, perde para o Uruguai, que é o 9º, mas ganha levemente do México, que é o 18º. Um outro detalhe importante é que algumas cartas, principalmente territórios, nos itens onde se lê PIB, IDH, expectativa de vida, alguns vão aparecer com essas duas letras, ND, significa não disponível. Esses dados, no caso desse território, da Guiana Francesa, não estão disponíveis oficialmente para poder se obter, para podermos informar. Então, alguns territórios, né, quase a maioria deles, nós vamos ter aí identificado um não disponível, basicamente nesse tema só. No caso de um confronto de um país com outro território, país, o ND ele vai equivaler a 0. Certo? Bom, agora um outro detalhe importante para finalizarmos a apresentação dessa carta de estatísticas é que todas essas cartas, cada uma delas tem uma pontuação. Porque o objetivo do jogo é você acumular mais cartas, é ganhar cartas dos outros. E no final você tem que somar os pontos que cada carta tem para poder ver se realmente você vai ser o vencedor. Só que para podermos estipular pontuação para as cartas, nós pegamos esses valores aqui de classificação de cada país
e montamos uma fórmula que nos ajudasse a identificar um ponto, ou melhor, os pontos, né, de cada país. Vamos ver o exemplo do Brasil. Nós pegamos isso aqui e chegamos ao resultado de que o Brasil tem 8 pontos. O máximo é 10, vai de 0 a 10. Você já deve estar imaginando quem é que tem nota 10, né? É os Estados Unidos. Pela nossa fórmula, os Estados Unidos ele tem 10 pontos, o Brasil fica com 8. E por aí vai. Nós temos aí territórios com 0, países com 4 pontos. Então, dependendo do país e da classificação que ele tem nos diferentes temas dentro do continente, aí ficou estipulado esse tipo de pontuação. Então é isso. Esses aqui foram os dados e esta é um exemplo de carta de estatísticas. E aí nós temos todas as cartas de todos os países e territórios da América nesse mesmo formato e cada uma com a sua peculiaridade e características. Mas não termina por aí não. O GeoRanking ele também tem um segundo tipo de carta. As cartas de ação, nós incluímos ela no jogo GeoRanking para diferenciar bastante do estilo de jogo do Super Trunfo. Lá você só tem uma opção, comparar o maior tema entre as cartas. Mas nós quisemos diversificar isso, né, dar um pouco mais de dinamismo ao jogo. E as cartas de ação servem para ajudar nesse sentido. Vamos ver o exemplo, né? Veja, a carta ela é metade da carta de estatística em tamanho. E ela funciona da seguinte forma. Ela traz a seguinte informação. Chama a carta de ação, então você tem que, ao tirar uma carta dessa, o que está informando aí é a maior área por quilômetro quadrado. Então, todos os participantes têm que escolher nas cartas que tem na mão qual aquela que ele vai colocar em confronto que tenha a maior área por quilômetro quadrado, qual a carta que ele espera vencer. Supondo que eu tenha na minha mão essas 3 cartas, né, El Salvador, Equador, Haiti, e eu preciso escolher uma delas para poder vencer o confronto da maior área por quilômetro quadrado, não tenha dúvida, observando aqui você vai notar junto comigo que o Equador tem a maior área por quilômetro quadrado. Então é essa carta que eu vou escolher. Diferente, olha, o Haiti e El Salvador têm áreas muito menores. Então, vou colocar em disputa a carta do Equador. Mas nada impede você de escolher uma das outras 2 cartas. Tem pontos menores, a perda, se ela for iminente, né, vai ser menor. Também há a possibilidade, aí que começa a mudança. Pode vir uma carta com menor área por quilômetro quadrado. Voltando às minhas supostas cartas, eu tenho aqui as 3 cartas e eu preciso escolher uma delas que tenha a menor área por quilômetro quadrado para colocar em confronto e tentar vencer a disputa. Você já estava observando comigo, já deve ter visto também, concorda comigo, da gente escolher El Salvador, que das 3 é a que tem a menor área. Nada me impede também de escolher as outras 2, mas se eu quiser conseguir alguma coisa, com certeza eu vou jogar El Salvador. Interessante, né? E nós temos essa mesma opção para todos os outros temas: população, densidade demográfica, PIB, expectativa de vida e IDH. Mas a inovação, ela não para aí, não. Nós temos mais novidades aqui. Vamos ver aqui, por exemplo. Notou a diferença? Nós temos o tema definido, área por quilômetro quadrado, mas a inovação está ali, ó, você que escolhe o grau de comparação. Então, ao tirar uma carta dessa, você vai escolher o grau de comparação, maior ou menor, e depois que vai informar aos demais jogadores. Olha, eu escolhi a menor área. Não, é a maior área. Mas antes você vai ver suas cartas. Trago novamente as minhas supostas cartas. E aí eu vou ver aqui o seguinte, olha, tem El Salvador, Equador,
Eu vou tentar escolher então uma delas. Posso optar por menor área, eu escolheria El Salvador. Ou posso optar por maior área, eu escolheria o Equador. Então vejam que o leque de opções ele vai se abrindo à medida que as cartas de ação elas mudam. Também essa opção ela está presente em todos os outros temas. IDH você escolhe maior ou menor, PIB-ano você escolhe o maior ou menor. Legal essa inovação, né? Mas ainda não para por aí. Tem mais novidade. Que tal se você pudesse escolher qual o tema, dependendo do grau de comparação? Nesse tipo de carta de ação, o grau de comparação já está ali marcado, é maior. E aí você escolhe o tema. Vamos supor que agora eu tenho uma carta, estou analisando essa carta da Argentina, no caso de maior. Aí eu vou tentar escolher um dos itens, um dos 6 itens, 6 temas aqui da carta da Argentina, para que eu possa colocar em confronto e buscar a vitória. Então vamos ver aqui, ó. Maior, se for a maior área, olha, a Argentina tem a 4ª maior área da América. É uma ótima opção. A Argentina também tem a 5ª maior população. Uma outra opção. No caso do PIB, é o 6º PIB da América. E o IDH é o 4º. É uma questão de análise, de risco. Será que se eu jogar escolher IDH, maior IDH, as minhas chances de vencer os outros elas são grandes? Pode ser. Então, a partir do momento que você escolhe, aí você avisa, pessoal, é o seguinte, nós vamos colocar em disputa o maior IDH. Aí cada um vai analisar a sua carta e aí todos jogam e vamos ver quem é que ganhou. Mas pode acontecer também o contrário. O grau de comparação menor e aí você vai escolher o tema. Podemos analisar a mesma coisa com a carta da Argentina. O que tem aqui que eu posso definir como menor? Olha, a densidade demográfica. A da Argentina é a 48ª maior densidade demográfica da América. É um bom item para se colocar em jogo, né? Também tem expectativa de vida, 13º, 76,7 anos. Um pouco arriscado, né? Então, dá o que pensar. E, por fim, ao que nós podemos chamar de cereja do bolo das cartas. Olha só, você pode escolher o maior ou menor grau de comparação e ainda o tema, ou seja, você escolhe tudo. Agora imagine que você tem uma carta como a dos Estados Unidos. O país está sempre nas primeiras colocações em quase tudo. E aí você pode escolher o tema e o grau de comparação. Os Estados Unidos tem a maior população, então é primeiro lugar. Certamente a vitória vai ser minha. Mas eu também posso escolher o PIB-ano, é o maior PIB da América. Não tem para ninguém. Outra opção é menor densidade demográfica. Mas se eu tenho aqui as opções de primeiro lugar, né, são opções que podem acontecer. Também nós podemos olhar uma carta de colocações assim bem mais para trás, né, no caso de Barbados. Aí eu posso definir alguma coisa. O que eu posso escolher de menor? Menor área. 41º lugar. 431 km². Então é uma boa chance. Pessoal, o item que eu escolhi vai ser a menor área. Vamos comparar a menor área. Aí cada um vai ter que escolher na sua carta qual é a menor área. Tem mais? A população, 287 mil, pequena, 33º lugar. E no caso de ser maior, posso escolher a expectativa de vida. É alta, é a 4ª maior da América. Aí vai dar uma questão de uma análise, mas vejam que agora você tem uma abrangência maior, uma liberdade maior de escolher aqui qual item você vai colocar para confronto. Gostou? Muito bom, não é? Então essas aqui são as cartas, os tipos de cartas que nós temos no jogo GeoRanking. E aí, o que você achou? Gostou de conhecer o jogo GeoRanking América? Se você quiser mais informações, você pode acessar o nosso blog www.classeinvertida.blogspot.com.br
onde você vai encontrar todos os dados, as fotos, as informações e as fontes do jogo GeoRank América e de muitos outros jogos. Aguardo você no próximo vídeo dessa série, que vai mostrar uma sugestão de como jogar o GeoRank América. Até lá, hein?